maduros. O que significa que a glória vindoura que será revelada em nós, de forma específica, será desfrutada por esses filhos maduros. Uma análise bem cuidadosa do capítulo 8, você vai ver que muitas vezes aqui Paulo vai falar da palavra filhos. Algumas vezes ele usa a palavra teknó, e outras vezes ele usa a palavra ruios. Teknó fala de uma criança procedente, dependente totalmente do seu pai. Ruios fala de um filho maduro, o filho que assume a responsabilidade com o seu pai. O filho que está apto para assumir a responsabilidade da casa do pai. O filho que o pai confia sua administração. O filho responsável, filho maduro. Observe isto. Aí logo em seguida, você vai ver que Paulo diz que a criação aguarda a manifestação desses filhos maduros. Porquanto, essa é uma palavra que vai explicar que a criação ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui é vazia, nula. Perder a sua funcionalidade original. É tudo isto que essa palavra significa. Nula, vazia, sem propósito. Nós vemos que a natureza, ela está sendo degradada, destruída. Aí mais ainda, não por sua causa, por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Gênesis 3,17 vai nos dizer que a natureza foi sujeita à degradação por causa da queda do homem. E aí Deus diz ao homem, maldita será a terra por tua causa. Porque Deus colocou o homem para que o homem expressasse nesta terra o governo de Deus. Aí ele prossegue, versículo 21, de que também a mesma criação será liberta ou libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade, ou liberdade gloriosa, na sua Bíblia está assim, para a liberdade da glória, mas o correto é, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, ou a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Na sua versão, talvez atualizada, corrigida, você não vai encontrar essa frase, mas o correto é, gloriosa liberdade. Um dia Deus vai libertar esta natureza, toda esta criação. Ela vai ser restaurada. Atos capítulo 3, versículo 21, que diz a mesma coisa de Efésios 1:10, que um dia Deus vai fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. E Atos 3:21 diz que Deus um dia restaurará todas as coisas, e Ele vai restaurar. Segundo os cientistas, segundo os especialistas, essa terra não terá muitas décadas pela frente. Tamanha degradação ela tem sofrido. Os especialistas apontam para um fim catastrófico para essa terra, em todos os seus sentidos. Seja o sentido cósmico, seja na esfera do Sol, seja na esfera da Terra. O que eles dizem é que este mundo, essa terra, ela caminha para a sua autodestruição. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus um dia vai restaurar essa terra para a gloriosa liberdade dos seus filhos. E quando é que esses filhos viverão essa gloriosa liberdade? Quando Cristo Jesus descer e Ele tiver o seu reino aqui nessa terra. Porque nós estamos vivendo a era da graça. Ao final da era da graça, nós teremos a era do reino. E na era do reino, tudo isso vai se cumprir. Mas antes que isso aconteça, nós temos que prestar atenção no que esse texto diz. Esse texto aponta para esta gloriosa liberdade, aponta para essa gloriosa restauração. Aí ele diz, versículo 22, porque sabemos que toda a criação está juntamente com dores de parto até agora, mas não somente ela. Olha o versículo 23, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando a redenção deste corpo, porque nós estamos constituídos de um corpo carnal, limitado, a tantas fragilidades. Nós somos tão vulneráveis ainda nesse corpo dessa carne.
Ainda somos sujeitos a tantos limites, a tantas dificuldades. Eu creio que todos aqueles que foram habitados pelo Espírito de Deus, todos aqueles que um dia receberem em suas vidas a salvação em Cristo Jesus, não estão conformados com a vida que vivem, não estão conformados por estarem assim. Irmãos, nós anelamos, nós aguardamos, nós ansiamos, nós gememos em nosso íntimo para que naquele dia, quando o nosso Senhor vier, nós teremos um corpo semelhante ao corpo que ele recebeu, não um corpo com a medida de glória, mas um corpo que vai receber algo tão novo, tão poderoso, tão vivo, tão real, que nesse corpo todas as esferas terrestres,